Olá, eu sou Erika Reis e eu vou te ajudar a como liderar a sua equipe através da influência. Nesse vídeo eu vou te mostrar que mesmo com pessoas, aquelas pessoas que a gente considera que têm perfis diferentes, é possível obter benefícios. Quando você aprender a utilizar isso a seu favor, vai otimizar muito o seu trabalho, o desempenho na gestão da sua equipe, na distribuição das tarefas e, consequentemente, na gestão dos resultados dentro do seu horário de trabalho, sem sacrificar a sua vida pessoal. Na aula de hoje, vamos te ajudar a desenvolver as habilidades que todo verdadeiro líder tem. Vamos conversar para entender por que é essencial conhecer as pessoas de maneira integral, saber como lidar com elas e assim construir relacionamentos reais. Quando você se relaciona com os integrantes da sua equipe, você vai conquistar o envolvimento e o compromisso delas e entender o quanto que é essencial se relacionar para extrair o melhor que cada profissional possui. Quando a gente conhece as pessoas, a gente conhece as suas verdadeiras motivações. E aí fica mais fácil, né, de estimular, de motivar o trabalho de cada uma dessas pessoas, de cada uma das pessoas da nossa equipe. E aí, numa relação de confiança, é possível entender que o destino final não é o seu resultado ou o resultado da empresa. É antes e mais importante o resultado que você ajudou a cada um realizar através da sua influência. Como líder, você tem uma responsabilidade e eu quero te chamar a atenção, porque isso é muito sério. Você será a referência de muitos. Então saiba que liderar uma equipe não é exercer poder ou abusar da posição que ocupa, nem confundir amizade com troca de favores. Também não é desprezar as pessoas que têm habilidades, características diferentes das suas, por exemplo, ou de pessoas que você admira. Também não é fazer o trabalho da sua equipe, de jeito nenhum. Menos ainda se sentir esgotado pedindo para que o dia tivesse mais 6 horas de trabalho, como se você não tivesse família, esposa, marido, filhos pequenos, enfim, pessoas que estão lá em casa, né, te esperando e precisam da sua atenção, do seu respeito e também precisam do seu carinho. É muito importante que um profissional de liderança, ele tenha um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, para que você consiga ter um equilíbrio, né, e uma qualidade de vida. Quando a gente se torna líder, o nosso principal recurso são as pessoas. Se quisermos ter bons resultados, gente, nós precisamos ser bom com elas antes. Nós precisamos nos interessar por suas atividades, dificuldades e objetivos. Se você deseja uma relação de ganha-ganha, você precisa se dedicar no relacionamento com seu pessoal. Quando você dedica tempo a eles, isso é retornado para você na mesma intensidade, com trabalho e com compromisso. Dizem por aí que movimento gera movimento e generosidade também gera generosidade. E do mesmo modo, interesse e dedicação à sua equipe vão gerar trabalhos com qualidade, com compromisso dos seus liderados. Liderar é ter paciência e aceitar que cada um tem um jeito de funcionar e num tempo diferente. Sabe aquela máxima? Ele finge que manda e eu finjo que obedeço? Gente, se nós lidarmos com a nossa equipe de maneira superficial, sem procurar conhecer as características individuais, as habilidades, as dificuldades, as oportunidades e o nível de confiança que se pode ter no trabalho de cada um, além de você ter uma postura autêntica e imparcial, vai ficar muito difícil de você trabalhar e liderar com pessoas e equipe. Sim, eu te garanto, é possível conseguir extrair o melhor resultado de diferentes perfis, de pessoas com habilidades diferentes, mas para isso você precisa conhecer o que cada um
é capaz de entregar, como que eles aprendem, no que pode ser desenvolvidos, inclusive aquilo que nem eles mesmos perceberam que são capazes. Um bom líder é aquela pessoa que está atenta à conduta, ao comportamento, aquela comunicação que é silenciosa. Para explicar um pouco melhor como as pessoas aprendem de modos diferentes, eu gosto de contar o exemplo de um filme que eu assisti chamado Como Estrelas na Terra, que conta a história de um menino indiano que está na terceira série do ensino e tem dificuldade de decifrar, ele tem dificuldade de decifrar o abecedário. Na Índia, a língua natural é o Hindi e é escrita em ideogramas, um dos mais antigos, ou seja, é bem diferente do abecedário ocidental. Mas lá é comum aprender o inglês. Na verdade, é uma obrigação para quem deseja crescer. O menino vive com os pais e o irmão mais velho. E o irmão mais velho é muito inteligente. Ele tira notas máximas e todos, né, pai, mãe, inclusive o garoto, tem muito orgulho disso. Especialmente o pai tem muito orgulho de ter um filho tão inteligente. Para ele, só um tipo de inteligência e aprendizado é aceitável, já que ele vive numa sociedade bastante materialista que é uma sociedade que valoriza muito, né, o conhecimento e a posição, as primeiras posições. E o filho mais novo, o nosso menino, ele tem uma dificuldade. Ele não consegue aprender e tem medo de dizer a verdade. Então, o que ele faz? Ele se torna um menino rebelde, desobediente, mentiroso. Ele mata a aula, ele perde completamente o interesse pela escola e por aprender. E tudo isso ele faz por quê? Porque ele quer esconder as suas dificuldades e as suas limitações de aprendizado. Ele tem vergonha de não aprender. E por isso ele mente, por isso ele se rebela, né? A mãe dele é muito carinhosa, muito dedicada, mas ela percebe que todos aqueles esforços que ela tem feito são em vão e que não tem atingido o resultado necessário para uma criança na idade dele. Já o pai, muito exigente, não participa da sua educação, mas ele cobra e o insulta e acaba criando aquele clima de tensão absurda na casa. O fato é que ele quer o melhor para o filho dele, né, para os filhos dele. Então ele lá no, dentro da capacidade dele, do que ele considera como correto, como coerente, ele faz lá ele refaz, na verdade, as contas da casa e decide ajustar o orçamento e manda o menino para um colégio interno, onde ele acredita que o menino não vai se distrair com coisas, com outras coisas, né, com coisas que não cabem ao estudo, ao ensino. O colégio também tem um ensino superior, e aí o pai acredita que ele está fazendo o melhor para o menino. Mas essa decisão só piora a situação do menino, porque o que acontece? Ele acaba se sentindo excluído da família. E isso torna ele um menino muito deprimido, né? Um menino que se sente abandonado pelos pais, né? E também ele também sente muita saudade do irmão dele. Até que um dia o professor oficial de educação artística precisa se afastar e daí ele é substituído por um professor mais jovem que trabalha numa escola para alunos especiais. A primeira aula dele já é uma grande surpresa para os alunos, cheio de interação, ele faz com que as crianças participem da aula e todos adoram, com exceção do garoto. E isso deixa o professor muito intrigado, que passa a investigar, né? Ele fica ali prestando atenção, conversa, o garoto tem um único amigo e ele vai e conversa e investiga um pouquinho. E ele acaba, né, com toda com essa investigação, descobrindo que o menino não aprende porque ele tem dislexia. Inclusive, o professor tinha tido um problema parecido quando criança. Ou seja, a razão do menino não aprender era uma dificuldade. Então, o professor, o que ele faz? Né? Ele vai atrás dos pais do menino e ele explica o que acontece, né? E ele acaba, fala com os pais, explica o que acontece, e ele acaba comprando lá uma briga com o diretor da escola para que ele pudesse ajudar o menino a se desenvolver. E aí, gente?
Você conhece alguma situação como essa na sua vida profissional? Você já assistiu esse filme antes? Já conheceu alguém desmotivado por cobranças excessivas, que vai se apagando, se escondendo, contando os minutos para ir embora? Às vezes, essa pessoa mente porque esqueceu de fazer uma atividade. Quando ela é cobrada, ela fica assustada porque ela não consegue ter um cronograma. Então, a minha pergunta aqui é: será que a gente, de fato, como líder, a gente investiga o que ocorre com as pessoas às quais nós somos responsáveis pelo desenvolvimento? Porque liderar é ser responsável pelo desenvolvimento das pessoas. Será que a gente se preocupa? Por que as pessoas reagem de uma maneira ou de outra? Por que elas estão com um comportamento diferente que não atinge lá o resultado? Será que de fato eles sabem o que a gente orienta eles a fazer? Será que a gente se pergunta, né, se a gente deu realmente aquela atenção devida, se ele tem habilidades para executar aquela atividade? Olha, gente, eu não estou sugerindo que devemos admitir lá trabalhos mal feitos, falta de responsabilidade e compromisso, não. Mas eu estou recomendando que você faça o papel que é o seu papel de entender e facilitar o trabalho da sua equipe como alguém que facilita e serve para chegar aos resultados necessários. Quando a gente decide ser líder, a gente decide servir e não ser servido. Nem sempre as pessoas são iguais ou capazes de fazer as mesmas coisas. Elas podem responder a diferentes estímulos, ter compreensões, experiências, formas de aprendizados e comportamentos diferentes. Mas todos nós, sem exceção, temos pontos fortes, habilidades e talentos que ajudarão a compor o resultado de toda a equipe. O garoto do filme ele tinha um pensamento muito criativo, raríssimo entre a média geral. E seu caso com o acompanhamento mudou a visão de todos na escola. Quando a gente vê o filme, causa um impacto muito bacana em toda a escola. Mas o que aconteceu? O que foi preciso? Que alguém antes se interessasse e fosse capaz de ajudá-lo. Investigar os porquês da tristeza e não da participação do menino foi fundamental para que o professor, aquele professor jovem, né, interessado, pudesse ajudar o garoto no processo de aprendizado. Gênios como Einstein, Michelangelo, Thomas Edison, todos eles tiveram dificuldades no modelo de aprendizagem ou compreensão padrão. Porém, todos nós sabemos que eles influenciaram as nossas vidas, né, e a história até hoje. Imagine se não tivéssemos a lâmpada, por exemplo, para nos iluminar. As incríveis criações e estudos de Michelangelo sobre as máquinas e a anatomia humana. Por isso, é importante conhecer quem são as pessoas da sua equipe. Gente, para todos nós, lembrem disso, para todos nós, ser conhecido é ser respeitado. Daí você vai dizer, poxa, Érica, mas como é que eu posso fazer isso? Eu nem fui preparado. Gente, apesar da gente ouvir por aí, né, nos corredores das empresas, que ser líder é difícil, ou você nasce pronto, ou é muito difícil, eu afirmo, sim, liderança é uma habilidade possível de desenvolvimento. Quando a gente inicia, claro que a gente vai errar. Aliás, só erra quem faz alguma coisa, né? Quem não faz nada não erra. Claro, nós estamos aprendendo e erramos porque não sabemos, ou até porque muitas vezes nós temos medo de não corresponder às expectativas, de não ser tão competente como a gente era na atividade anterior. E nesse processo de desenvolvimento, é natural você enfrentar dificuldades no trato com as pessoas. O que não pode é permanecer nessa conduta a vida toda, né? Então a gente precisa, né, se dedicar para ir para o próximo nível, para o nível das pessoas que são seguidas por serem admiradas. Sabe aquele líder que é consistente, facilitador, aquele cara que você olha e admira e você nem sabe muito bem por que você admira ele, mas você acha ele um cara incrível. Aquela pessoa que você tem orgulho de participar e conhecer. É esse cara que eu quero que você se torne. Enquanto você foi lá analista, especialista, a sua conduta foi produzir de acordo com o que lhe era colocado como demanda, né, como você era orientado. Agora, como líder, o seu principal recurso para chegar ao resultado esperado são as pessoas e o seu relacionamento com elas, né? Como é que você se comporta com elas.
Então, você precisa mudar o seu alvo. E agora o seu alvo são as pessoas e a sua conduta e o seu relacionamento diante delas, para você conseguir influenciar suas motivações e os resultados de cada um delas. Pense, não se trata de mais uma tarefa em si, mais do que essas pessoas trazem consigo e como elas podem te ajudar, mesmo com perfis diferentes dos nossos. Sim, elas podem te ajudar a construir excelentes resultados. E é possível você conseguir, né, você influenciar as pessoas a produzirem o melhor que elas podem. Você vai precisar se aprofundar um pouquinho mais para entender como que elas funcionam, que tipo de estímulo elas precisam, quais são suas expectativas e o que elas reconhecem como valioso. Lembra, né, que elas têm percepções e experiências diferentes das suas. Então, você precisa se dedicar. Para você conhecer um pouco mais sobre os perfis que existem, tem uma ferramenta que eu gosto bastante de utilizar, que mapeia, né, os perfis que existem, e ele é chamado de teste DISC. Teste DISC. Você encontra esse conteúdo facilmente na rede. Nesse teste são mapeados 4 tipos de perfis diferentes. Isso vai te ajudar a se autoconhecer e conhecer as pessoas da sua equipe. Eu tô certa que vai te auxiliar a ter uma visão muito mais clara das pessoas que trabalham com você e te ajudará na maneira de conduzir, de delegar as tarefas. Vai te esclarecer ou te clarear, né, te dar um mapa de acordo com as habilidades do seu pessoal dentro das atividades que você precisa no tempo necessário. Vamos detalhar aqui como funciona cada um desses perfis. Então eu sugiro que você pegue a caneta e o papel e anota. Vamos lá? Bom, nós temos 4 perfis, lembra? Então nós temos o perfil que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. Eu vou começar pelo dominante. O dominante, ele é aquele tipo de pessoa visionária, que busca desafios. Ele é voltado para atingir resultados, mas são aqueles resultados a curto prazo, sabe? Ele é competitivo, ele é confiante, é aquela pessoa de ponta. Quando você precisar de alguém com coragem para dar um start, é essa pessoa que você deve contar. E é aquela pessoa que tem muita iniciativa. Além disso, é muito criativa para solucionar, para solução de problemas, né? Por outro lado, ele é enérgico, ele é impaciente, ele tem uma tendência mais objetiva e aí ele se torna um pouquinho mais agressivo, egocêntrico, ele fala alto, com um tom autoritário, a comunicação dele é mais dura. Por ser multitarefas, ele se perde e tem problemas de delegar, porque ele é centralizador. Agora, vamos falar do influente. O influente é uma pessoa entusiasmada. Ele é otimista, ele gosta de colaborar, ele trabalha muito bem em equipe e ele gosta de influenciar e persuadir as pessoas. É uma pessoa muito mais relacional, né, mais calorosa, ela é espontânea e bastante emocional. Muito bom para conseguir negociar com outras áreas. Sabe aquelas coisas que você precisa negociar de última hora? Ele é a pessoa perfeita. Por outro lado, ele é pouco objetivo e prático. É otimista demais e ele fala sem pensar. E aí, né, tem bastante dificuldade de se comunicar. Ele tem dificuldade de finalizar tarefas e ele não gosta de detalhes. Já o perfil estável é uma pessoa calma, humilde, cooperativa, aquele jogador, sabe, de time que gosta de colaborar. Ele é sincero e leal e gosta mais de ficar nos bastidores. Ele não quer aparecer, ele não quer ser estrela. Ele quer apoiar. E ele é ótimo com a rotina. Por outro lado, ele é um pouquinho guardador de rancor. Ele não gosta de correr riscos, é passivo demais na maioria das vezes. Também ele é possessivo e é lento porque ele acaba fazendo uma coisa de cada vez, né? Porque ele gosta de fazer bem feito e ele não gosta de mudanças repentinas. Agora você imagina um perfil desse reagindo ao mundo VUCA. Precisa trabalhar também essa pessoa. E por fim, nós temos o conforme. O conforme é uma pessoa independente, objetiva, ele prioriza a qualidade e a precisão. É aquela pessoa super organizada, ele é competente, ele é o cara da planilha do Excel, sabe aquele cara mega organizado? O que gosta de desenhar processos, que tudo ele fala, não, então vamos colocar, jogar aqui no PowerPoint. Ele é quem faz a agenda do time, sabe? Por outro lado,
ele quer ter muitos dados para tomada de decisão. Então ele precisa de várias análises e isso acaba deixando o trabalho dele pouco objetivo, muitas vezes. Ele é muito crítico com os outros e acha que tudo que ele faz é correto. E também acaba ficando sobrecarregado, né? Porque ele vai abraçando coisas que ele considera, que ele julga que ele faz melhor. A sua autocrítica é nível topo da montanha. E um outro ponto que quando ele é contrariado, ele se torna arrogante, ele não gosta de ser contrariado. E por ser detalhista e preciso, é bem pouco flexível. E aí, já conseguiu reconhecer qual o perfil de algumas pessoas que conviveu ou que trabalha? Vale lembrar que ninguém é só um perfil ou outro, somos meio misturados, né? Mas, por que somos meio misturados? Porque nós somos a soma da nossa educação, dos estímulos que nós recebemos, né, experiências que fomos colocados à prova, mas temos sempre um perfil ou 2 que predominam. Normalmente líderes têm o perfil de influente ou dominante. Eu sugiro que você faça o seu e peça para que cada uma da equipe para cada uma da sua equipe fazer também. Vai ser uma dinâmica que vai ajudar muito no seu desenvolvimento como líder. Sugiro que reserve de 2 a 3 horas com seu time e com os resultados em mãos, vocês revelem uns aos outros qual o DISC correspondente, né? Qual o perfil que você tem que corresponde ao DISC. Vai ajudar muito no entrosamento do time. E aí eu te garanto que será uma descoberta bem produtiva, bem divertida. Normalmente isso aquece bastante, né? Entrosa bastante a equipe. Conhecendo o seu perfil e o perfil de cada integrante da sua equipe, vai ser muito mais fácil entender quais são as motivações, os valores, os pontos de conflitos que permeiam o time como um todo. E assim você terá condições de lidar melhor com os diferentes perfis. Aqui cabe um comentário que eu julgo muito importante, né, com esse tempo em que eu tenho de experiência, que a gente não pode lidar com as pessoas de maneira igual, pois cada uma delas possui características diferentes, mas devemos lidar com todos de maneira imparcial e justa, ok? Você deve estar pensando aí, tá bom, Érica, mas como eu vou conseguir que eles façam o que foi combinado? Para liderar com influência, temos que conquistar a confiança das pessoas. E como que a gente consegue isso? Confiando nelas primeiro. Lembra da reciprocidade? Quanto mais você confiar, mais vai ganhar a confiança e o compromisso das pessoas da sua equipe. E como a gente faz isso? Lembram aquela frase? Ser conhecido é ser respeitado? Ou seja, para todos nós, quando alguém nos conhece, esse alguém nos respeita. Eu gosto de um método que ajuda que a gente conheça as pessoas, que é aquele método de contar histórias e de conversar com as pessoas, para situar onde estamos, onde queremos chegar, por onde, com quem e etc. Sabe o ditado, o que é combinado não é caro? É simples, gente, mas normalmente nós não fazemos o simples. O que a gente gosta mesmo é de complicar. E aí a gente cria um mundo que muitas vezes nós não conseguimos sair daquela teia de aranha, né? Bom, então comece pelas histórias que te ajudarão a situar a trajetória da empresa. Onde ela está agora, onde quer chegar, mais conhecido, aqueles que são mais conhecidos por missão, visão, os valores da empresa. Mesmo que onde você trabalha não tenha isso escrito formal, toda empresa tem uma história de origem e uma filosofia de trabalho e de como se relaciona com clientes, com os fornecedores, com funcionários e com a comunidade. É muito importante que você conheça para ser um interlocutor entre quem a empresa é e o que ela quer do seu pessoal e vice-versa. A empresa pode não ter te contado isso, aliás, muitas vezes ela nem sabe disso, mas é isso que ela espera de você enquanto líder. Que você fale sobre quem ela é e onde você e a sua equipe estão inseridos para chegar aos resultados esperados. A sua equipe, o maior recurso nas suas mãos, né? O seu maior recurso, também esperam isso de você. Para eles, você é o que deve dar a direção do voo,
as coordenadas do jogo, você é o maestro que harmoniza os instrumentos, que afina os instrumentos para apresentar um excelente concerto. Então, as histórias são um meio onde você transmite qual é a história e cultura da empresa. Compartilha os objetivos que você precisa alcançar, né, e a empresa precisa alcançar, em quais os pilares que estão embasados, então, pilares de respeito, transparência, empreendedorismo, pontualidade, enfim, cada empresa tem os seus pilares. Além de contar quais são as suas experiências pessoais e profissionais e falar para os seus liderados quais são os seus desafios, né, ali para chegar a atingir os resultados naquele contexto. É muito importante você compartilhar a que veio, né? Então você dizer assim, olha, o meu objetivo é esse. Já quando a gente vai para o método de conversa, eu gosto quando a gente divide ele em 4 etapas. A conversa, que a gente utiliza para conhecer as pessoas, né, saber do seu histórico familiar, as experiências profissionais dentro e fora da empresa atual, o que gosta, o que sabem fazer, hobbies, como foram treinados, qual a sua formação, os desafios que possuem, né? Tanto aqueles que ele enxerga ali profissionalmente, como os pessoais. Já as conversas de alinhamento, elas ajudam a definir quais são as atividades, né, os prazos, os responsáveis e os objetivos a serem atingidos. Também temos as conversas de acompanhamento, que vão definir como serão acompanhadas as atividades, o status de jobs, seja ele quadro de atividades, os índices de controles, né, o painel de resultados, qual a periodicidade, além de sinalizar eventuais dificuldades, os novos pontos a serem definidos ou então aqueles que deverão ser alterados. E por fim, e muito importante, nós temos as conversas de feedback. Nessa conversa é necessário combinar quais serão as competências, os resultados e em qual periodicidade serão avaliados. Com base nisso, o integrante da equipe deve fazer a sua autoavaliação e trazer para a conversa, que deve ser agendada com antecedência e com tempo suficiente, sem pressa, com bastante respeito ao profissional. Além disso, a pessoa que será avaliada, ela precisa ter acesso aos resultados da empresa, os resultados individuais e da área, para que os feedbacks sejam baseados em fatos e não em julgamentos de nenhuma das partes. Sempre que fizer um feedback, seja ele positivo ou negativo, tenha fatos e dados para embasar, senão será uma conversa no vazio, sem eficácia. Gente, isso é muito importante. Prepare-se. Um líder admirado é aquele que tem preparo e que domina e esclarece o que fala. Ele comenta de coisas que são factíveis, né? É a pessoa que faz o trabalho voltado para as pessoas com o melhor que ele pode dedicar. Outra dúvida que ocorre com frequência é a seguinte: vocês vão me dizer assim, Érica, eu sinto que minha equipe não é unida, são peças separadas, eu sinto que eles competem entre si e pior, comigo também. Eu te entendo. Com tudo que falamos até aqui, eu acho que você já deve estar percebendo que é assim mesmo. Faz parte do processo, gente. Bom, acho que você já percebeu que um grupo de pessoas reunidas não é um time ou uma equipe. Somente quando as pessoas têm um objetivo que é comum é que nós podemos dizer que se trata de uma equipe. Eu comparo um líder a um maestro e a equipe como a orquestra do maestro. Numa orquestra nós temos instrumentos de cordas, temos também instrumentos de sopro e de percussão. O maestro, ele define como a peça será apresentada. Então ele orienta, ele ensaia exaustivamente, ele acompanha e ele extrai o melhor som de cada instrumento e de cada musicista. Mesmo tendo em sua equipe grandes talentos, ele precisa harmonizar o som dos instrumentos entre si, através dos respectivos músicos, né, que muitas vezes são bem egocêntricos.
e é o maestro que vai coordenando como será feita a entrega final, ou seja, a entrega do concerto que será apresentado e que a gente se delicia ao assistir, né? Normalmente, nossas equipes elas são compostas de pessoas com diferentes perfis, com diferentes habilidades, com crenças diferentes, né, visões, e tudo isso é fundamental. É exatamente isso que compõe um time forte e multidisciplinar. Então é importante você reconhecer essa força, né? Michael Jordan, ele já dizia que um grande talento vence jogos, mas é o time que vence campeonatos. Como líder, você precisa saber utilizar bem as habilidades, os pontos fortes e também ajudar naquilo que o seu pessoal tem de limitação, né, e facilitar o trabalho deles. Também promover o conhecimento e o aprendizado mútuo. Nem sempre você vai ensinar tudo. Então, de uma forma que eles possam se apoiar e se confiar entre si. Bem, para ajudar com o desenvolvimento de time, eu gosto muito das dinâmicas do team building, que são atividades que, quando aplicadas, elas servem para fortalecer os laços entre os integrantes da equipe, transforma o time, deixa o time mais coeso, mais colaborativo, com objetivos comuns, além de compartilhar as informações e conhecimentos entre si. Essas dinâmicas, quando aplicadas, o que elas vão promover, né? Primeiro, elas aumentam a socialização e entrosam as pessoas da equipe. Segundo, elas estimulam a competição saudável e você pode e deve fazer isso com sua equipe. Terceiro, eles fomentam o surgimento de lideranças naturais. E como líder, você sempre deve estar atento e desenvolver novas lideranças, né, especialmente ali da sua equipe. Quarto, para tornar o ambiente de trabalho mais saudável e descontraído. E quinto, para motivar, né, o grupo. Eu quero que você lembre que não existe o jeito certo de fazer a coisa errada. Um líder verdadeiro sabe que não tem espaço para ser egoísta, buscando, né, os seus próprios interesses, nem para ser autoritário, fazendo manobras de poder, conchavos, né, se aliando ali a coisas que não deveria, ou manipulando pessoas pela amizade, né, forçando um pouquinho a barra, ou pior ainda, sendo incoerente e inconsistente. Sabe aquele cara que fala uma coisa e faz outra? Pois é, gente, ninguém gosta desse tipo de atitude. A gente se sente desrespeitado com isso. Pois é, liderar é, antes de mais nada, se comunicar com as pessoas, contando histórias, conversando com elas, se relacionando e criando um relacionamento mais próximo. E quando você se interessa de maneira genuína por quem o outro é. Um dia eu ouvi, há muitos anos atrás, numa convenção de vendas numa empresa que eu trabalhava, eu ouvi um gerente dizer assim, né, no palco, algo que eu nunca mais esqueci. Tem gente que gosta de coisas e tem gente que gosta de gente. E não existe assim o certo e o errado. Mas, se você deseja ser um grande líder e influenciador de pessoas, que eu acredito que você seja, que você queira, né? Vai ter que preferir as pessoas, gente. É isso. Temos que gostar de gente e saber, como líder, que você é responsável pelo desenvolvimento delas. Tudo isso de uma maneira autêntica. E como é que a gente consegue ser autêntico? Quando a gente é verdadeiro com as pessoas e com a gente mesmo. Ser líder é uma missão muito grande. É ter objetivos além dos nossos próprios objetivos. É influenciar as pessoas a realizarem coisas que muitas vezes nem elas sequer sabiam ser capazes. Sabe, é olhar o outro sem expectativas egoístas. É a gente dar oportunidade para o outro ser quem ele é e da melhor maneira possível. Ser líder é impactar a vida das pessoas e fazer a diferença na sociedade. Bem, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. O meu objetivo é compartilhar com vocês o que eu
né, a minha experiência, o meu conhecimento sobre liderança. E eu peço que vocês se inscrevam no canal e todas as terças-feiras, às 17 horas, eu estarei aqui contando um pouco sobre liderança. Não deixe de me contar o que achou do papo e se gostou, deixe o seu like. Nosso próximo bate-papo será sobre liderança por influência. Eu agradeço por estarem aqui comigo, um abraço e até mais.